Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte! Está começando mais um programa Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho. É sempre um prazer estar aqui para conversar sobre os principais assuntos que envolvem o nosso processo eleitoral. Ao meu lado na bancada está a jornalista Nara Assis. Seja bem-vinda, Nara. Obrigada, Dino. Hoje nós temos como convidado o secretário judiciário do TRE-MT, Breno Gasparotto. Vamos conversar sobre a diplomação dos candidatos eleitos nessas eleições de 2022. Seja bem-vindo, Breno. Muito obrigado, Nara, Dino. É uma satisfação participar desse relevante projeto do TRE e levar essas informações que são importantes aos eleitores do estado de Mato Grosso. Breno, muito obrigado por comparecer ao nosso programa. E hoje vamos falar sobre diplomação, né? Está chegando. Mas antes mesmo de explicar um pouco o que é a diplomação, eu gostaria que você falasse sobre os atos jurídicos, sobre todos os processos que envolvem um candidato até ele conseguir ser diplomado. Desde o começo, para o nosso ouvinte entender melhor o que é uma eleição. Perfeitamente, Dino. A diplomação é o ato derradeiro do processo eleitoral. Delimita o fim da competência da Justiça Eleitoral. Então, até chegarmos à diplomação, esses candidatos passaram por um processo de escolha perante os seus partidos, né, federações, e foram escolhidos em convenção partidária. Esses nomes foram levados à Justiça Eleitoral, no caso das eleições estaduais e federais, ao Tribunal Regional Eleitoral. Os registros foram analisados. Depois que iniciou o período da campanha, esses candidatos tiveram que prestar contas parciais, depois prestar contas finais, e aí, com o resultado da eleição e com a proclamação dos eleitos, é que a gente pensa na etapa seguinte derradeira, que é a diplomação. E apenas os candidatos que foram eleitos são diplomados? Não exatamente, porque nós temos, obviamente, que diplomar os eleitos, mas nos cargos proporcionais, deputado federal, deputado estadual, há necessidade também de conferir diplomas aos chamados suplentes. Existe também a figura de suplência, que é bem diferente dessa dos cargos proporcionais, para o cargo majoritário ao Senado, né? Você tem uma chapa majoritária ao Senado, que você tem o cargo de senador e 2 suplentes. É uma diferença bem significativa em relação a esses suplentes para os cargos proporcionais. A Justiça Eleitoral, ela participa desse processo da suplência em dizer quem assume uma vaga ou não, no caso de um impedimento, de um afastamento de um deputado eleito, por exemplo? A Justiça Eleitoral, com a proclamação dos eleitos, ela indica também a ordem de suplência desses candidatos, né? Você tem um número X de vagas a serem preenchidas. Vou dar o exemplo aqui para a Assembleia Legislativa, são 24 vagas, né, que são preenchidas de acordo com as regras eleitorais previstas na lei eleitoral. E aí nós temos, para aqueles partidos que tiveram candidatos eleitos, né, uma ordem de suplência a partir da votação, da maior votação para a menor votação. E esses candidatos suplentes, eles, em determinado momento da legislatura, eles podem ser chamados, exemplo de um impedimento, um afastamento por motivo de saúde ou qualquer outro. Aí a Casa Legislativa respectiva faz o chamamento do suplente nessa ordem estabelecida pela Justiça Eleitoral com a proclamação do resultado e com a diplomação que é feita também em relação a eles. E as pessoas têm curiosidade de ver como é feita, né, a diplomação. Qual a data que vai ser realizada esse ano, a cerimônia, onde, né, vai acontecer e a população pode acompanhar de alguma forma? Veja bem, a diplomação ela tem um marco temporal estabelecido no calendário eleitoral das eleições, né? E para as eleições de 2022, o termo final para nós realizarmos a diplomação, para o tribunal diplomar os candidatos eleitos e os respectivos suplentes, é o dia 19 de dezembro. Para o TRE Mato Grosso, essa data acontecerá no dia 15 de dezembro, às 19 horas, no Teatro Zulmira Canavarros. Obviamente que o espaço não comportaria receber também, além dos diplomados, né, e das autoridades, o público em geral, mas o tribunal irá com certeza ofertar ao seu eleitorado, ao seu eleitor, condições de acompanhar pelas mídias, pelo canal do YouTube, e muitas vezes a própria TV Assembleia é chamada para fazer a transmissão
dessa solenidade de diplomação dos eleitos nas eleições de 2022. Além da própria imprensa, Breno, nós sempre abrimos um espaço muito grande para os profissionais de imprensa participarem, são os grandes parceiros da Justiça Eleitoral. Nesse mesmo sentido, existe a possibilidade de um candidato ou uma candidata cujo registro de candidatura tenha sido indeferido. Na hora que ele apresentou a documentação, na análise ali do juiz eleitoral, da secretaria, viu que ele não tinha os requisitos e ele concorreu sob júdice. Nessa situação, ele pode ser diplomado? Excelente pergunta, Dino. Não pode. O candidato que se encontra nessa situação jurídica, né, com registro indeferido, a sua votação ela não apareceu na totalização, na proclamação, e ele também não poderá ser diplomado se essa situação jurídica não for revertida até a data da diplomação, certo? Diferentemente, ocorre com relação àquele candidato que teve o seu registro deferido, mas que também, sob esse registro, pende um recurso para que a situação seja exatamente a contrária, ou seja, para que de deferido passe em indeferido. Mas esse candidato deferido pode sim ser diplomado normalmente. Então, o que impede a diplomação, em linhas gerais, é o candidato que está nessa situação que você referiu, com o registro indeferido sub júdice, e aquele candidato que não prestou contas eleitorais. Então, a ausência de prestação de contas também é fator impeditivo da diplomação. Entre os nossos eleitos este ano, nós temos algum candidato que está com o seu registro sob júdice? Não temos nenhum candidato sob júdice. O que ocorre em relação ao resultado proclamado é candidatos que não foram eleitos, né, que têm recursos pendentes ainda de análise no Tribunal Superior Eleitoral, que caso o recurso seja provido, essa votação desse candidato possa alterar o quadro de eleitos. É uma situação que acontece, né? Pode acontecer até a diplomação, pode acontecer após a diplomação, porque essa diplomação ela é baseada no resultado que a gente tem no momento. Então, os diplomas, porventura expedidos, podem ser reprocessados. E, nesse sentido, uma vez que o candidato foi diplomado, como e quando que o parlamentar efetivamente ele entra em exercício do seu mandato? Quais são os ritos que ele precisa se atentar para exercer o seu mandato? Na verdade, como eu disse no início da nossa conversa, a competência da Justiça Eleitoral, ela finda com a diplomação, né? Então, a posse, o exercício do mandato, ela vai acontecer perante a Casa Legislativa específica. Então, nós temos um prazo para diplomar, e aí existem marcos constitucionais, né, que estão lá na Constituição Federal, outros na Constituição Estadual, em relação à posse dos eleitos. E, nesse particular, a gente tem uma novidade, uma curiosidade, na verdade, porque em 2021 foi aprovada uma emenda constitucional que alterou a data de posse dos governadores, vice-governadores, do presidente e vice-presidente. Essa posse, necessariamente para os eleitos agora, em 2022, acontecerá em 1º de janeiro. Mas, por conta dessa emenda constitucional a que eu fiz referência, para as eleições futuras, ela será no dia 5 de janeiro para presidente da República e vice, e 6 de janeiro para governador e vice-governador. Ou seja, os eleitos em 2022 terão 5 ou 6 dias a mais de mandato à frente do tempo. Existe alguma diferença na diplomação entre os candidatos? Por exemplo, no caso de um servidor público, de um militar, tem alguma diferenciação nesse sentido? Na verdade, não existe uma diferença essencial na diplomação. O que acontece, por exemplo, em relação ao militar, é que a partir do momento em que ele é diplomado, se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele vai se afastar em definitivo, e se tiver mais de 10 anos, ele vai passar para a inatividade. E é por essa razão que o Código Eleitoral obriga, né, que o presidente do tribunal, no caso das eleições estaduais e federais, faça essa comunicação da diplomação do militar à sua autoridade imediata.
Então, esse é a particularidade em relação ao candidato militar. O servidor público, ele faz jus, né, num primeiro momento, a uma licença para essa atividade política, ou seja, para ser candidato e participar do processo eleitoral, e caso eleito, ele também pode se afastar para o exercício do mandato eletivo. E aí o afastamento, eu estou me baseando aqui na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União, né, e muitas vezes reproduzido aí nos estatutos estaduais e municipais, a depender do cargo para o qual esse servidor foi eleito, existem regras específicas. Por exemplo, se for para vereador, que não é o caso das eleições que a gente comenta agora, é possível, inclusive, a compatibilidade, ele receber, permanecer em atividade, né, com seu cargo efetivo e exercer a vereança. Para os demais, não. Para prefeito, por exemplo, existe a possibilidade de ele optar pela remuneração que for melhor. Então, essas regras estão previstas na legislação específica. Em quais situações é cabível um recurso contra a expedição do diploma? Existe essa possibilidade? Tem um prazo para isso? Com relação a esse tema, é importante eu fazer uma distinção importante, porque a diplomação, embora tenha essa natureza certificatória, declaratória do resultado, para algumas situações jurídicas ela tem efeito constitutivo, né? Então a diplomação, ela delimita, ela traz um prazo final para ações judiciais, que são ações típicas do período eleitoral, por exemplo, a ação de investigação judicial eleitoral e a representação por captação ilícita de sufrágio, né, e a representação por prática de conduta vedada. Todas elas têm o termo final com a diplomação. E a diplomação também inicia prazo para importantes ações judiciais, algumas têm nome de recurso, mas são ações judiciais, né? No caso, como você citou aí, o recurso contra a expedição do diploma, o RCD, que tem prazo de 3 dias a partir da diplomação, e da ação que tem assento constitucional, que é a ação de impugnação de mandato eletivo, e ainda a ação de captação de gasto ilícito de recurso de campanha. O recurso contra a expedição do diploma, ele é cabível nas situações de inelegibilidade superveniente, aquela que acontece depois, né? Inelegibilidade de natureza constitucional, então aquelas regras que estão na Constituição e se observa que o candidato está incidindo nessa inelegibilidade, ou ainda uma falta de condição de elegibilidade. Já a ação de impugnação de mandato eletivo, ela deve ser proposta e instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude nas eleições. Então, são essas as ações que podem ser ajuizadas a partir da diplomação dos eleitos e, inclusive, dos suplentes. Você está ouvindo agora o programa Justiça Eleitoral em Foco e hoje nós estamos entrevistando o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Breno Gasparotto. Breno, até agora nós conversamos sobre a diplomação e eu queria responder uma dúvida que chegou na nossa rede social, que é sobre a questão dos eleitos propriamente dito. Nós tivemos em Mato Grosso uma candidata que foi a mais votada ao cargo de deputada federal, só que ela acabou não se elegendo, ela não será diplomada, nem mesmo como suplente. Queria que você explicasse para a gente essa situação, como é que é formado o quociente eleitoral em Mato Grosso. Então, na verdade, essa situação acontece, Dino, porque nós temos o sistema de representação proporcional. Então, nesse sistema, para que você alcance a condição de eleito, primeiramente, você precisa, o partido, né, a qual ela concorreu, essa candidata que você fez referência, precisa atingir o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos que a gente tem na eleição, né, pelo número de vagas em disputa. Então, se o partido não atinge o quociente, embora tenha uma votação significativa, ele já não preencheria sequer uma vaga em disputa. Então, isso acontece não só aqui no Estado, como nas outras unidades da federação, em razão de partidos que tiveram uma votação significativa, mas não atingiram o chamado quociente eleitoral. Então, na composição da representação proporcional também, a gente tem um outro cálculo, que é o quociente partidário. Então, você, uma vez obtido o quociente eleitoral, você vai dividir o número de votos válidos do partido pelo quociente eleitoral e você obtém o número de vagas naquela primeira etapa de distribuição da representação proporcional,
o número de vagas que cada partido ou federação, e eu falo só partido e federação porque nessas eleições nós já não tivemos mais a figura das coligações para as eleições proporcionais. É um tema assim que demandaria uma explicação um pouco mais alongada, porque é um assunto que envolve muito matemática, né? E a gente precisaria fazer aqui, exemplificar melhor, para que o nosso ouvinte tenha condições de entender exatamente como funciona o sistema proporcional. Mas basicamente é isso que eu te passei. Então é isso, né? O tempo é curto, a entrevista é boa, ela acaba rápido. Espero que você, ouvinte, tenha tido a oportunidade de sanar suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o processo eleitoral de votação eletrônico no Brasil. Quero muito agradecer ao Breno pela presença, né, e deixar nosso microfone à disposição para alguma complementação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, nesse projeto que eu já disse que é relevante, importante, e que haja continuidade dele. Estaria à disposição para estar presente em outras oportunidades. Muito obrigado. O programa Justiça Eleitoral em Foco fica por aqui. Agradeço também sua presença, Breno. Obrigada também ao ouvinte pela companhia e peço a todos vocês que continuem nos acompanhando no nosso site, nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a semana que vem. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.